Oi, tudo bem? Eu me chamo Guila. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu vou falar um pouquinho sobre mim e depois da minha trajetória, mas eu vou falar do meu jeitinho. Eu sou uma diretora criativa de arte e artista multimídia. Desde muito nova, eu queria trabalhar com arte e criatividade. E dá pra ver aí pelo olhar tranquilíssimo dessa criança, né? Lembrando que eu sou do tempo em que as crianças usavam bonés de abarreta com estampa de logo de cigarro. Ou seja, né? Anos 90. Isso aqui é equivalente a um outdoor ambulante. E eu era justamente aquela criança que assistia ao Mundo de Bikman e tinha um hiperfoco absurdo em ferramentas. Nem o micro-ondas da minha casa ficou a salvo. Eu desmontava tudo. Sério mesmo, tudo. O problema é que eu não sabia montar de volta. Mas eu tinha intenção, que é uma coisa que é super valorizada na criatividade. E sobre mim, né? Sou brasileira, chilena, filha de pais adotivos idosos, uma pessoa negra, indígena, trans e periférica. E sou torcedora do Colo-Colo e do Corinthians. E aí uma coisa que quase ninguém sabe, eu sou campeã sul-americana de voleibol sub-17. Então assim, com uma base dessa, só dá pra ser uma criativa híbrida, né? Não tem como fugir. Mas eu fui começar a minha jornada de verdade mesmo na moda. Que eu acho que é uma ótima base para entender cultura, comportamento, desejo de consumo, num nível de mercado nacional, global e de nicho, né? Só que ali eu fui para fotografia de moda e artes visuais. E ali foi o meu salto. E me rendeu um convite lá em 2012 para coordenar um projeto diplomático em Washington, e isso me fez ver que não era na moda especificamente que eu queria ficar. Eu queria trabalhar interseccionando o que eu sabia. Então, lá vou eu estudar outra coisa. Isso aí, artes e novas tecnologias. Ali eu me senti em casa. Eu me joguei para cultura, produção artística, música, fotografia, design 3D, ideação, prototipagem, traquitana do audiovisual, uma grande miscelânea de conhecimentos que era o que eu queria construir para mim mesma, como uma trajetória e como uma narrativa profissional. E logo depois dessa jornada, eu consegui me entender como uma criativa multidisciplinar, que é o que o meu portfólio reflete. Então, hoje, eu vejo isso tudo como uma amplitude para ver o mundo. É basicamente uma tecnologia cultural criativa que eu posso usar em mercados diversos. E é uma das minhas maiores skills. E me rendeu um convite na música e na arte multimídia para ir para Uganda, no maior selo e festival de música eletrônica africano, o Nigue Nigue. E além de desenvolver projetos artísticos, pessoais lá, eu também toquei no line-up do festival. Foi, com sinceridade, uma experiência incrível na minha vida. E todas as conexões que eu fiz lá me levaram para um projeto de branded content da Johnny Walker, o The Ones Who Keep Walking, que é um documentário sobre potências artísticas e ancestrais do continente africano. E ali eu fiz direção de arte e articulação cultural. Com o gás que eu tava ali na volta para o Brasil, eu entrei na KQA como uma criativa, majoritariamente de arte, mas que também escreve. E ali eu cuidei de Google Latam durante o ano de 2022. E eu entendi que na publicidade dá para usar esse conhecimento amplo. É um lugar onde faz sentido. Mas, como retribuição, né, a publicidade me vira e me pergunta: você é copy ou você é DA? E aí eu respondo que eu sou da criação, né? Porque no final das contas, aonde eu quero chegar é direção criativa. E uma boa diretora criativa precisa ter mais repertório que só essas duas caixas da publicidade. E agora que acabou essa primeira parte, eu fiquei pensando, né? Queria muito mostrar mais ou menos como que a minha cabeça vai fazendo pontes e conectando assuntos e como isso acaba fazendo muito sentido para mim. Então eu peguei algo que aconteceu num final de semana, é, e tentei mapear qual que foi meu fluxo mental para chegar nesse lugar e resolvi compartilhar contigo aqui. Então, vamos nessa.
3 meses atrás teve um eclipse, né? E quando eu penso em eclipse, não é esse aqui não, é esse, o carro do Brian. Eu lembro de Velozes e Furiosos. E eu amo o jogo de corrida. Gran Turismo é o meu preferido, mas o PlayStation 5 tá extremamente caro, então a gente acaba buscando uma alternativa viável. E nessa eu acabei dando de cara com Fortnite. E assim, gente, esse negócio vicia. Tem crianças abaixo de 8 anos jogando em nível profissional. Mas um fato interessante é que no sábado que passou, a audiência foi de 10,5 milhões de jogadores, com mais de 15 franquias ao mesmo tempo sendo promovidas. Chega da ansiedade. O que me faz lembrar que no mês passado teve Enem, né? Um grande momento de ansiedade na vida de uma pessoa brasileira. E o que que você pode levar contigo basicamente para essa prova? Caneta e comida. O que de alguma forma deve explicar o tanto de tampa de caneta mordida no pós-prova. Mas enfim, isso também me lembra que tem um estudo que diz que mastigar diminui a ansiedade. Então eu pensei, tá aí, uma campanha de Fini com a Bic, com o Caneta Azul, promovendo a caneta mastigável anti-ansiedade no período do Enem. Zero risco, ou talvez um pouco. Tá bom, tá cru, mas é uma ideia. E é uma ideia que vem de referências livres, onde a gente enxerga que é possível tangibilizar o absurdo. E é justamente nesse lugar que a criação híbrida ela funciona muito bem, correlacionando coisas da nossa vivência, do nosso dia a dia, entendendo isso como uma técnica e uma ferramenta criativa para o nosso processo. E eu acredito de verdade que é aí onde o interessante e o genial moram, nessas referências que são adquiridas por vivências e colocadas de uma maneira muito inteligente no jogo. E nesse fluxo de ímpeto criativo que eu tento me apoiar nas minhas obras artísticas, no meu trabalho, na minha produção de arte, na minha música, na minha imagem, de uma forma que impacte e que traga verdade. Sem deixar de ser realista, obviamente, mas sempre tentando ver novos ângulos, quando possível. Eu já fiz uma boa parte do caminho dessa trajetória híbrida que eu compartilhei com vocês, que é o meu sonho, que é onde eu estou construindo o meu processo como profissional. Mas hoje ainda me falta uma coisa: a oportunidade. Então, eu estou aqui abrindo a conversa e o que falta agora é abrirem a porta para que eu entre. Muito obrigada por terem me ouvido e entrem em contato comigo.